Bom dia, fiel. Terça-feira, dia de Corinthians e Vasco. Bom, primeiro eu queria agradecer o pessoal da Gaviões da Fiel. Tive nessa segunda-feira à noite lá na sede da torcida, no Bom Retiro, para fazer o TV Gaviões. Lá fui convidado, fiz com o Lucas, com o Léo, com o Bill, vice-presidente. Foi mais de 2 horas trocando ideia lá sobre o futuro do Corinthians. Ouvi opiniões, dei opiniões, sugestões de pautas que eu acho que a torcida deveria encampar e levar para o Augusto, já que eles apoiaram Augusto Melo, enfim. Um abraço, rapaziada. Conversamos, concordamos, divergimos de forma democrática. E enquanto estava no final da live, fui informado que o Cruzeiro fez 1-0 no Goiás. E eu que estava nervoso, entrei em pânico total e digo, o corintiano que está completamente desesperado, está muito louco e fora da realidade. Vamos lá, só para explicar para vocês. Bom, essa live é para falar dos palpites da rodada. O Corinthians abre a rodada contra o Vasco em São Januário, que é um clima de guerra, um caldeirão, é sempre difícil jogar lá. Corinthians e Vasco têm uma rivalidade por causa das organizadas, essa amizade que o Palmeiras, a Mancha tem com a jovem do Vasco. É um estádio muito difícil para o Corinthians ir, já é um clássico problemático. O Vasco, que faz uma campanha muito ruim, faz um segundo turno muito bom, muito melhor que o do Corinthians. O Vasco é muito favorito para esse jogo, pelo que tem jogado. O Corinthians perdeu 5-1 do Bahia em casa, né? Mas vamos lá. Antes de falar do Vasco propriamente dito, do jogo contra o Vasco propriamente dito, vamos à tabela. Ó, o que interessa, deixa lá quem disputa o título para aí. Parabéns, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, vamos para o que interessa. A América e Curitiba estão rebaixados matematicamente. O Goiás com a derrota para o Cruzeiro, derrota péssima para o Corinthians no último minuto ali, está com 35, pode chegar a 44 se vencer os 3 jogos, aí ele é 44 e 11 vitórias. Caiu, né? Matematicamente não, mas caiu. O Corinthians, por exemplo, já tem 44, embora 10 vitórias. Mas vamos lá. Esquece Goiás, Curitiba e América. O Bahia, se o Corinthians tivesse vencido, teria abrido 6 pontos. O Bahia tem 41 pontos na zona do rebaixamento e 11 vitórias. O Corinthians tem 44 pontos e 10 vitórias. Ou seja, nesta rodada, o Bahia vencendo o São Paulo, o Corinthians perdendo para o Vasco, o Bahia, que está na zona do rebaixamento, passa o Corinthians. Quem está acima do Bahia? O Vasco. Se ganhar do Corinthians, obviamente, passa o Corinthians, vai para 45. E aí tem o Santos, que tem 43 e 11 vitórias. Se o Santos apenas empatar com o Fluminense em casa, o Fluminense pensando no Mundial, o Fluminense que é um ótimo andante, péssimo visitante, passaria o Corinthians. E a tendência não é empatar, é vencer. Ou seja, ou o Corinthians pelo menos empata com o Vasco, e o Vasco é favorito, ou a chance de terminar a rodada na zona de rebaixamento é gigantesca. Se o Corinthians entrar na zona de rebaixamento faltando 2 rodadas, amigo, aí o bicho pega, né? Bom, vamos lá. O corintiano que não está completamente desesperado, eu que vivi 2007, e esse time é muito mais vagabundo que aquele, embora seja muito melhor tecnicamente, é desesperador. Lembrando que a gente precisa renovar o elenco, esse elenco não dá mais, está na cara que não dá mais, precisa mudar, mas não adianta falar isso para os caras, que todo mundo sabe o que vai acontecer, porque eles têm que correr até esses 3 jogos, esse é o problema. Tá claro para esses caras que eles não vão ficar, e tá claro que não dá para jogar outros caras até acabar o campeonato. Então a situação é completamente apavorante. Mas vamos lá. Já troquei. Eu tô tão apavorado que eu cliquei no botão errado aqui. Vamos para palpites. Lembrando que palpite, gente, não é torcida, tá? Aliás, eu tô muito bem de palpite. Eu tinha certeza que ia perder pro Grêmio, ganhou. Tava muito confiante contra o Bahia, tomou de 5. Então eu acho que o Vasco vence esse jogo do Corinthians de 2-1. Quem sabe eu erro de novo, né? Mas o palpite, de novo, o palpite não é torcida, Vasco vence por 2-1. Santos e Fluminense, Santos vence Fluminense também por 2-0. Fluminense pensando no Mundial, nem aí com nada. Aliás, né, já faz uma campanha ótima, com mandante péssimo como fora. Flamengo e Galo, esse é um jogo que interessa nada ao Corinthians, né? Flamengo e Galo, 2-1 Flamengo. Nessa eu fui de 2-1 3 vezes, né? Bahia e São Paulo. Olha, mãe, minha mãe que é São Paulina, deve ficar muito feliz se seu time vencesse hoje. Não estou em condições de fazer
de não ser humilde, de querer desprezar ajuda. A vitória do São Paulo poderia ajudar muito o Corinthians, mas São Paulo não tem nenhuma vitória, nenhuma, como visitante do campeonato, tem muitos empates. Vou ficar muito surpresa se o São Paulo não perder esse jogo na Bahia. 2-0 Bahia. Cuiabá e Inter. Seria importante o Cuiabá vencer o Inter, porque o Corinthians, mesmo que se perder do Vasco, jogaria contra o Inter, precisando vencer para ultrapassar o Inter. Meu palpite é que esse jogo vai ser 1-1. Vou torcer para o Cuiabá vencer, mas o Cuiabá é um desses casos raros de time que joga, tem mais pontos como visitante do que como mandante. Palmeiras e América aí, 3-0 Palmeiras. Curitiba e Botafogo, 1-1. Esses são os palpites da quarta-feira. Domingo não, quinta-feira, Grêmio e Goiás. O Grêmio vence essa partida e matematicamente rebaixa o Goiás, que já está rebaixado na prática. Cruzeiro e Atlético, meu Deus do céu, Atlético. Atlético, você podia fazer um pontinho, né? Mas não vai fazer. 1-0 Cruzeiro. Bragantino e Fortaleza. Aí sim, Bragantino que tá na merda. Depois que falou que ia ser campeão, perdeu 200 jogos, mas o Bragantino pode fazer uma para Deus ver, ganhar do Fortaleza. 2-1 Bragantino. Esses são os meus palpites da rodada. Lembrando que só nesse ambiente que eu tô, mudei de casa agora, aqui dá para ver um São Jorge. 1, 2. Aqui não dá para vocês verem, na minha frente tem um quadro do Sócrates, que tem um São Jorge de parede, 3. Na varanda tem outro 4, na sala 5, no quarto 7. Tem 8 São Jorge aqui em casa. Eu vou rezar para os 8 assim que eu terminar essa live. Tá desesperadora a situação do Corinthians, porque com 44 pontos, até com 47, o Corinthians que tem menos vitórias que todo mundo, não está garantido. Então o Corinthians vai precisar fazer pelo menos 4 pontos para não cair. E desses 4 pontos, é importante que pelo menos um seja contra o Vasco. Porque se de repente perde do Vasco, empata com o Inter e ganha do Curitiba, ainda assim vai ter que fazer conta. Enfim, Saravá São Jorge, que ele nos ajude. Bom dia, fiel. Hoje, depois do jogo, farei live para vocês no canal aqui, Blog do Vitão. Eu que estava sem as lives por causa da minha mudança, né? Já mudei. Ainda está improvisado, tem coisa que não está pronta. Você vê que ainda não coloquei aqui os quadros. Vou ver depois para deixar mais bonito para vocês. Aqui tem aqui um quadro Eu com Deus Basílio, aqui, ó. Quadro antigo, ó. Acho que é a volta de 2000 alguma coisa. Nem tinha o meu Basílio ainda. Aqui um time que histórico do Corinthians, o time de 77, do 13 de outubro de 77, que não tinha tantos talentos, mas não tinha frouxo e bundão como tinha atual. Esse aqui é o time do campeão do centenário de 22. Esse quadro é muito legal. Campeão do centenário da Semana de Arte Moderna. Enfim. Aliás, eu vou mostrar as fotos antigas para vocês. Não que vocês queiram ver, mas. Não dá, tá o quadro aqui. Tem foto minha no salão aqui com 9 anos. As roupas de Corinthians. Não sei pra. Fica muito eu, né? Não vou mostrar, não. Deixa pra mim aqui. Até fiquei emocionado hoje revendo algumas fotos minhas aqui hoje. Bom dia, fiel. Saravá São Jorge, que ele nos ajude. Estou preocupado de verdade.